Olá irmãos, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo passado eu expliquei a vocês que antes de nós entrarmos na doutrina bíblica, nós vamos entender um pouco como a apostasia entrou no nosso meio, porque a doutrina bíblica dos tempos atuais é confundida com doutrinas humanas e explicamos que as doutrinas humanas são misturadas com doutrinas demoníacas e nada tem a ver com aquilo que o Criador dos céus e da terra tem como certo, errado, santo e profano. Hoje nós vamos conversar sobre a falsa santidade, porque quando nós quebramos a doutrina bíblica, nós entramos no padrão de falsa santidade, como nós conversamos alguma coisa também sobre isso no vídeo passado. E hoje nós vamos ler Mateus 15, do 10 ao 20. Jesus chamou a multidão e disse: escutam e entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é o que pode tornar a pessoa impura. Então, os discípulos chegaram perto dele e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Jesus respondeu: toda a planta que o meu Pai, que está no céu, não plantou, será arrancada. Não se preocupe com os fariseus, são guias cegos, e quando um cego guia outro cego, os dois acabam caindo num buraco. Então Pedro pediu: explique para nós o que o Senhor disse antes. Jesus disse: vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Irmãos, aqui Cristo está nos ensinando que não são coisas externas que poluem um homem. O homem é poluído ou santificado segundo aquilo que está dentro dele. O que sai da nossa boca são resultados de coisas que estão no nosso coração. Falsa santificação. A falsa santificação, a falsa santidade, melhor dizendo, é aquilo em que as pessoas se apoiam no mundo externo e esquecem que a verdadeira santificação está aí aonde Cristo acabou de dizer, dentro, no coração, que é exatamente o altar do Criador dos céus e da terra, o lugar que Ele espera que seja puro, porque nós somos o templo dele. Então, independente da aparência de santidade que você tenha, se o lugar que o Criador nomeou como o lugar que deve ser santo e puro não estiver puro, aos olhos dos homens você vai parecer ser a criatura mais santa, mas aos olhos de Deus você vai ser uma pessoa rejeitada naquele grande dia, se chegar lá e a pessoa, melhor dizendo assim, não for purificada, não se arrepender. Isso traz hipocrisia no nosso meio e frieza espiritual. Isso são doutrinas humanas diferentes dessa doutrina que nós acabamos de ver aqui, que Cristo nos trouxe, que é bíblica. A bíblica vai se importar, a doutrina bíblica, então aqui, né, a gente estamos falando da apostasia, ao mesmo tempo já entrando nas doutrinas bíblicas, vai nos ensinar que não são coisas externas que vai nos contaminar, e sim aquilo que está dentro de nós. Agora nós vamos ler um outro texto que fica em Colossenses 2, a partir do versículo 20. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais as regras como estas. Não toque nesta coisa, não prove aquela, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam
De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos e falsa humildade e um modo duro de tratar do corpo. Mas tudo isso não tem valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Nós podemos pegar isso aqui que nós acabamos de ler e para várias outras coisas na nossa vida. Aqui ele está falando da imoralidade. Vamos citar um exemplo. Por exemplo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, de acordo com a minha santidade interna, agora falando de Bíblia, de acordo com aquilo que eu aprendi que eu sou da parte do Criador, com a minha cultura, respeitando a minha identidade pessoal, eu tomo cuidado, por exemplo, na hora de eu me vestir. Mas não existe um padrão, ok? Não existe nada na Bíblia que vai te padronizar e tornar todos iguais. Isso quem faz é a doutrina de homens, que também tem a ver com doutrina de demônios, porque se você ler a palavra, se você acompanhou aqui ano passado os vídeos, né, aqui no canal, nós no dia de domingo, então, e falando da vida cristã, vimos que o que é voltado para o homem é demoníaco, porque é carnal. O que é voltado para a carne é demoníaco. E o que é voltado para o Criador é espiritual e é totalmente oposto ao que o homem acha que é santo, ao que o homem acha que é puro. Então nós acabamos de ver duas coisas na doutrina bíblica e vamos separar nesse momento. Diferença. Doutrina humana, demoníaca, se baseia nas coisas externas. Você é santo pelo aquilo que eu vejo que é santo em você. O jeito de você orar, o jeito de você se vestir, o jeito de você falar, o jeito de vários padrões de regra que o ser humano cria e diz que é santo. Doutrina bíblica. Você é santo de acordo com aquilo que tem dentro de você. O que sai da sua boca? Como você vê o mundo, como você vê as pessoas, como você trata das pessoas, como você vive a Bíblia, como você ama o próximo, como você demonstra isso. Isso tudo é o que sai de dentro de você, são suas palavras e suas ações. Doutrina bíblica, isso é a verdadeira santidade. Falsa santidade baseada em elementos externos. Doutrina bíblica. Não fique baseado em regras, não toque nisso, não toque naquilo, você não pode, você não deve. Não fique baseado nessas coisas, porque senão você se perde na doutrina dos homens. Seja santo, puro, volte-se para dentro de você mesmo, olhe para dentro de você e veja se você tem tido pensamentos impuros, veja se você tem tido sensações, sentimentos, vontades que são voltadas para a carne. Isso é santidade. Padrão humano. Não toca nisso. Você não pode. Você não deve. Você não. Doutrina humana, carnal, demoníaca. Baseado, de novo, mais uma vez, em elementos externos, de você não pode tocar, você não pode mexer, você não pode ouvir, você não pode. Diferenciando essas duas últimas doutrinas, a santa, todas as doutrinas que nós acabamos de falar hoje, vamos diferenciar agora. Vamos pegar as duas assim de cada lado e vamos diferenciar. A santa. Quando a doutrina bíblica realmente, a verdadeiramente santa, faz parte da vida de uma pessoa, a pessoa vai se preocupar conscientemente com aquilo que Deus quer dela, porque ela sabe agora que dentro dela vive o Espírito Santo. Então, quando ela sente culpa por alguma coisa que ela fez de errado, então, quando ela está sozinha, num ambiente que ninguém está, e faz alguma coisa de errado, tudo que está dentro dela, os pensamentos dela, de dentro dela, vai se voltar para o Criador, querendo um conserto, um reparo de coisas que ela é consciente e sabe que está dentro dela. Ela consegue reconhecer isso e quer mudança nisso. Doutrinas humanas, que todas essas que nós acabamos de ler hoje, as humanas.
a falsa santidade. Quando a falsa santidade é presente, a pessoa não tem um nível de consciência como a pessoa que segue a doutrina bíblica. Porque por mais que ela faça coisas, por mais que ela pense e tenha pensamentos impuros e façam coisas erradas, dentro dela, por mais que dentro dela haja coisas ruins, coisas erradas que não deveria estar segundo a doutrina bíblica, o que essa pessoa faz? Ela coloca a confiança dela na meritocracia, naquilo que ela faz, naquilo que ela deixa de fazer, naquele jeito santo que o homem nomeou como santo. Então aí, como se ela colocasse na balança e falasse, não, tá tudo bem, mas não está tudo bem. Porque de acordo com os padrões bíblicos, independente daquilo que o homem ache dela, o Criador não está achando boa coisa dela, porque do lado de dentro tem coisas que estão fora do lugar. Um exemplo é uma pessoa dentro do padrão bíblico. Vamos falar daqui de alguns pecados, né, considerado como pecado mesmo na Bíblia, que, por exemplo, muitas pessoas dizem que é normal no meio cristão. A pessoa é gulosa, a pessoa come muito, come mais do que aquilo que ela deveria comer. Segundo o padrão bíblico, isso é falta de santidade. Inclusive, vai estar na lista de uns pecados, onde no finalzinho dos versículos vai estar escrito: não herdarão o reino dos céus quem comete tais coisas. Mas, por a pessoa orar de um jeito que humanamente é considerado santo e ser usado, com ou sem aspas, pelo Criador, de uma forma que todos acham, não, essa pessoa está no padrão de santidade. A pessoa vai levando esse pecado e acha que está tudo normal, que está tudo bem. Mas chegar naquele grande dia, infelizmente, vai ser uma daquelas pessoas que vão ser embarreiradas. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Ué, mas eu fiz tanta coisa, eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz coisas que as pessoas viam, que eu via que era santo. Mas, na verdade, lá dentro do coração da pessoa, ela não era. Então Cristo não tinha nenhum contato com aquela pessoa, mas ela não percebeu e não sentia, porque ela estava baseada em padrões externos de santidade e não no verdadeiro padrão de santidade, que é esse que nós estamos falando da doutrina bíblica. É o que está dentro e não do lado de fora. Não importe o que os homens achem. O que os homens acham pode estar muito errado, porque nas profecias nós vamos ver que há homens que vão ser eliminados, né? Há seres humanos que vão ser eliminados e vão passar pela tribulação, porque fazem coisas demoníacas, achando que estão fazendo coisas santas, e empurram para longe pessoas que são verdadeiramente santas. E o Criador vai fazer a ira dele cair sobre essas pessoas, segundo profecias em Isaías que nós já lemos aqui no canal e estamos discutindo sobre isso no blog esse ano. Então, irmãos, vamos ter cuidado com falsos padrões de santidade. Por hoje nós terminamos falando de doutrinas bíblicas, né, e entramos um pouquinho sobre doutrinas humanas, para nós entendermos um pouco mais como a apostasia chegou até a casa de Deus, como a apostasia quebrou a unidade, e vamos ver em outros vídeos como isso tem feito mal para a igreja de Cristo. Irmãos, fiquem em Cristo e até o próximo vídeo. Tchau!